Olá pessoal, hoje nós estamos com a nossa segunda aula fazendo uma revisão sobre as variáveis discretas, abrangendo as variáveis contínuas no que tange a tabela de frequência, média, moda e mediana. Então no último vídeo nós falamos sobre as variáveis discretas. Nós tínhamos uma série toda bagunçada, nós organizamos em row e montamos a tabela de distribuição de frequências, onde as variáveis eram as que estavam presentes nas séries. Para a montagem das frequências, nós identificávamos quantas vezes a variável aparecia na série. Identificamos também o n, que é a quantidade de números que existe nessa série. Montamos a tabela de frequência acumulada, onde a gente copia o primeiro valor da frequência e vai acrescentando com os demais. Por exemplo, 3 mais 6 igual a 9. 9 mais 6 igual a 15. 15 mais 7 igual a 22. Calculamos a frequência relativa, na qual utilizamos como base a coluna de frequências. Ou seja, nós pegamos o primeiro número dessa coluna, por exemplo, o 3 dividimos por 28, dá 0,1071. 6 dividido por 28 dá 0,2143. E assim sucessivamente. O mesmo caso com a frequência acumulada, para a gente achar o FRA, a gente pega o primeiro número, divide pelo total, ou seja, 3 por 28, 0,1071. 9 por 28, 0,3214. 15 por 28, 0,5357. Calculamos também a frequência relativa em porcentagem, que nada mais é que a coluna do FR multiplicado por 100, ou seja, 0,1071 vezes 100 dá 10,71%. 0,2143 vezes 100, 21,43%. Mesmo caso com a frequência relativa acumulada em porcentagem, a gente utiliza a coluna de FRA e multiplica por 100 para poder montar essas porcentagens. E calculamos também a coluna de x vezes f, onde a gente utiliza a variável vezes a frequência, ou seja, 11 vezes 3, 33, 12 vezes 6, 72. E de posse desses dados, a gente calculou a média, que é a soma da coluna de x vezes f, dividido por n, que é 28. Encontramos a mediana, fazendo uso para isso da fórmula da posição da mediana, que é n mais 1 dividido por 2, ou seja, n é 28, mais 1 dá 29, dividido por 2, 14,5. Olhando a frequência acumulada, 14,5 se encontra na terceira linha, da variável 13, logo a mediana é 13. E encontramos a moda, que é o número que repete mais vezes, olhando na coluna de frequências. No caso, a moda é 14, que aparece 7 vezes. E hoje a gente vai estar falando sobre a variável contínua, que são quando há vários números que a gente não consegue montar numa tabela discreta. Eu diria assim que são mais de 10 números que a gente já não tem como montar naquela tabela de variável discreta. Nesse tipo de tabela também se enquadram números quebrados, ou seja, 148,7, 158,7, números quebrados. Tá, aqui pede para a gente construir a distribuição de frequências, calcular a média, moda e mediana. Nossa série está toda bagunçada. Primeiro passo, a gente vai organizar em row. Eu não vou ficar focando muito porque a gente já tinha falado sobre como organizar em row. Nós pegamos do primeiro, do menor número, e vamos até o maior, que é 178. Terceiro passo, determinar o tamanho, a quantidade de elementos que a gente tem na nossa amostra, que no caso nós temos 40 elementos. Feito isso, a gente já pode começar a montar a nossa distribuição de frequências, que vai ser diferente da distribuição variável. Primeiro passo, a gente precisa descobrir quantas linhas que vai ter a nossa tabela. Como que a gente faz isso? A gente já tem o n, que é 40, então para a gente descobrir as linhas, a gente faz a raiz quadrada de n. Raiz quadrada de 40 dá 6,32, arredondando dá 6. Então nossa tabela vai ter 6 linhas. Próximo passo, determinar o intervalo da série, que é o A maiúsculo, azão. Para isso a gente tem que pegar o maior número da série, que é 178, e fazer menos o menor número da série, que é 148. Logo o nosso azão aqui vai ser 30. O próximo passo, determinar a amplitude da classe,
que é o Azinho, ou o Czinho no caso de vocês. Eu usei o Azinho, mas a letra não influencia em nada. Para isso, a gente pega o Azão, que é 30, divide por K menos 1. K é 6. Então vai ser 30 dividido por 6 menos 1. 30 dividido por 5. Azinho igual a 6. Então nós já sabemos de quanto em quanto que vamos estar andando as nossas classes. O próximo passo é determinar o limite inferior. Para isso, a gente vai pegar o menor número da série, que é 148, e fazer menos o valor encontrado do Azinho dividido por 2. 148 menos 6 dividido por 2, 148 menos 3, o limite inferior vai ser 145. Logo, o primeiro número das nossas classes vai ser 145. Então nós já temos que o limite inferior é 145, o Azinho é 6 e o K é 6. Então nós já vamos montar a nossa classe. A primeira classe ela vai se iniciar com 145, que é o limite inferior, e vai até 151, que é 145 mais 6 da amplitude de classes, dá 151. A segunda, ela se inicia em 151, mais 6 vai até 157. A terceira, se inicia em 157, mais 6 vai até 163. A quarta, se inicia em 163, mais 6 vai até 169. A quinta, se inicia em 169, mais 6 vai até 175. E a sexta, se inicia em 175, mais 6 vai até 181. Então nós temos as nossas classes aqui, ó. Lembrando que esse tracinho do lado esquerdo significa que esse número entra na nossa classe, ou seja, ele faz parte. Quando não tem nenhum tracinho do lado, significa que esse número aqui ele não entra, ou seja, embora ele esteja aqui, o 151 só vai acabar entrando na coluna de baixo. Ele não faz parte dessa primeira linha aqui. Feito isso, a gente já pode começar a distribuir a nossa frequência. Como que nós vamos fazer isso? Nós só vamos olhar que na primeira classe ela se inicia em 145 e vai até 150. Por que 150? Porque o 151 ele não entra nessa linha, ele entra só na de baixo. O intervalo aqui é aberto, à direita. Então, de 145 a 150, nós temos dois números. De 151 a 156, nós temos três números. De 157 até 163, até 162, temos 10 números. De 163 até 168, 14 números. De 169 até 174, 8 números. De 175 até 180, 3 números. Somando todos esses valores aqui, eles têm que bater com o n que encontramos no início, que é 40. O próximo passo é a frequência acumulada, que é o mesmo procedimento da frequência das variáveis discretas, ou seja, copiamos o primeiro número, que é 2, somamos um de baixo, 2 mais 3 igual a 5, 5 mais 10 igual a 15, 15 mais 14 igual a 29, 29 mais 8 igual a 37, 37 mais 3 igual a 40. Depois vamos calcular a frequência relativa. Para calcular a frequência relativa, também é o mesmo procedimento da variável discreta. Ou seja, a gente vai pegar primeiro a coluna de frequência. E o primeiro número, o 2, nós dividimos pelo total. 2 dividido pelo 40 dá 0,05. 3 dividido pelo 40 dá 0,075. 10 dividido por 40, 0,25. 14 dividido por 40, 0,35. 8 dividido por 40, 0,20. 3 dividido por 40, 0,075. E a soma desses valores aqui tem que totalizar 1. Frequência relativa acumulada, o mesmo procedimento. A gente usa a coluna de frequência acumulada, a FA, e vamos dividindo os valores por 40. 2 dividido por 40 dá 0,05, 5 por 40 dá 0,125, 15 por 40 dá 0,375, 29 por 40 dá 0,725, 37 por 40 dá 0,925 e 40 por 40 dá 1. Então os dois valores aqui tem que bater, 1 e 1.
a frequência relativa em porcentagem, a gente só vai multiplicar os valores encontrados na coluna de frequência relativa, por 100, e vamos transformá-los em porcentagem. E a frequência relativa acumulada em porcentagem, mesmo procedimento. Utilizamos os valores encontrados na frequência relativa acumulada e multiplicamos por 100. O próximo passo, então, é calcular o ponto médio. Como que a gente faz isso? A gente vai utilizar os valores do limite inferior e superior das classes. Ou seja, a gente vai pegar o 145, que é o limite inferior da primeira classe, somar com 151, que é o limite superior da segunda classe, e o resultado dividir por 2. Vai dar 148. Mesmo procedimento com a segunda classe, 151 mais 157, e o resultado divide por 2, que dá 154. 157 mais 163, e o resultado divide por 2, que dá 160. 163 mais 169, e o resultado divide por 2, que dá 166. 169 mais 175, e o resultado divide por 2, que dá 172. E 175 mais 181, o resultado da soma a gente divide por 2, que dá 178. Agora, o próximo passo, calcular o PM vezes F. É só a gente pegar o ponto médio que a gente encontrou e multiplicar pela frequência da linha em que ele se encontra. 148 vezes 2 dá 296. 154 vezes 3 dá 462. 160 vezes 10 dá 1600. 166 vezes 14 dá 2324. 172 vezes 8 dá 1376. 178 vezes 3 dá 534. Depois disso, a gente soma todos esses resultados que a gente encontrou no PM vezes F. 296, 462, mais 1.600, mais 2.324, mais 1.376, mais 534, que vai dar 6.592. De posse desses valores, a gente pode calcular a média, que é a soma de PM vezes F dividido por N. Então, nossa soma de PM vezes F deu 6.592. E N é 40. Então, para achar a média, é só fazer 6.592 dividido por 40. A média, então, é 164,8. Achando a média, a gente já pode encontrar a mediana. A mediana ela vai ser um pouquinho mais trabalhosa. Porque, além de achar, diferente de como a gente achava a mediana na variável discreta, nesse caso aqui vai ter uma pequena diferença. Então, para achar a mediana, a gente precisa primeiro encontrar a posição, que é n mais 1 dividido por 2. N 40. 40 mais 1, 41. 41 dividido por 2 dá 20,5. Então, a gente vai olhar aqui na coluna de frequência acumulada. Vou colocar uma coisinha aqui. Nós vamos olhar nessa coluna. 20,5 deu o resultado da posição da mediana. Vamos ver onde ele se encaixa. A primeira linha aqui vai até 2. A segunda linha vai de 3 a 5. A terceira linha de 6 a 15. A quarta linha de 16 a 29. A quinta linha de 30 a 37. E a quarta linha de 38 a 40. Então, o 20,5 ele se encontra na quarta linha, onde está o 29, que está de amarelinho aqui. Certo, agora a gente precisa calcular a mediana. Como a gente vai fazer isso? No meio da fórmula, limite inferior mais posição da mediana, menos frequência acumulada anterior, dividido por F vezes A. Certo, então a gente vai usar esses valores em amarelo, como limite inferior, o 163. A posição da mediana, 20,5.
posição da mediana, 20,5. A frequência acumulada anterior, o 15. E a frequência da classe em que a gente se encontra, que é o 14. O Azinho, caso ele não seja, a gente já sabe que é 6, mas caso ele não seja passado, é só fazer 169 menos 163, que vai dar o resultado do Azinho, que é 6. Então, como vai ficar? 163 do limite inferior, mais 20,5 da posição da mediana, menos 15 da frequência acumulada anterior, vai dar 5,5. Esse 5,5 dividido por 14 dá 0,3929. Então vai ficar 163 mais 0,3929 vezes 6. Resolvemos a multiplicação primeiro, vai ficar 163 mais 2,36. 163 mais 2,36 dá 165,36. Então nossa mediana é essa, 165,36. Caso queira ver se está certo, esse valor que vocês encontrarem na mediana deve estar entre 163 e 168. Como 165,36 está entre esses valores, a mediana está certa. Se desse um resultado aqui 170, você errou em alguma coisa da conta, porque ela não está batendo com a classe em que ela se encontra. Certo, a gente encontrou a mediana, agora falta a moda. Primeiro passo, a gente vai olhar na coluna de frequências, preenchida aqui em amarelo, qual valor, qual classe que aparece mais vezes. No caso, a 14, que está em azulzinho claro aqui. Então essa linha foi a que apareceu mais vezes. Mas, diferente da outra, não é só a gente encontrar qual frequência aparece mais vezes, tem uma formulazinha também, que é limite inferior da classe mais Δ1 dividido por Δ1 mais Δ2 vezes Azinho. O Δ1, ele é a frequência da classe, que é o 14, menos a frequência anterior, que eu vou pintar ela de uma outra corzinha para não confundir, um verdinho claro. Dividido por 10, menos 10, desculpa. E o Δ2 é o 14 menos a frequência posterior, que eu vou pintar aqui de rosinha claro. Então vai ficar 14 menos 10 para Δ1 e 14 menos 8 para Δ2. E o Azinho nós já sabemos que é 6. Então a fórmula vai ficar 163 mais, abre parênteses, Δ1, que é 14 menos 10, dividido por Δ1 mais Δ2, que é 14 menos 10, mais 14 menos 8, e o resultado vezes 6. 163 mais 14 menos 10, 4. E o resultado de 14 menos 10 mais 14 menos 8 vai dar 10. Vezes 6. 163 mais 4 dividido por 10 deu 0,40. Vezes 6. 163 mais 0,40 vezes 6 dá 2,40. 163 mais 2,40 dá 165,4. Então a moda é 165,4. Para você ver se está certo, ela tem que também estar dentro desse valor da classe. Como 165,4 se encontra dentro desse valor aqui, a moda está certa. E acabou mais uma aula de hoje.